Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês, todos relacionados a mães, nesta coletânea temática de Dia das Mães de hoje, que é a parte 4, né? Já a parte 4 de relatos relacionados a mães, nesse Dia das Mães. Ok, espero que estejam todos bem. Já vou pedindo para você não se esquecer de deixar o like neste vídeo, não se esqueça da Loja Assombrada e se ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ok? Tem vídeo novo todos os dias aqui. E vamos que vamos, feliz Dia das Mães aí a todas as mamães de todos os jeitos, mamães biológicas, mamães de coração, mamães de pets, mamães de irmãos, mamães de sobrinhos, mamães que são mamães de vários jeitos. Bom, então vamos pro primeiro relato aqui de hoje. Ai, gente, eu espero de coração, assim, que eu não chore, porque todos os relatos de mães, de Dia das Mães, assim, né? Vocês, quem me acompanha aqui sabe como às vezes chega um momento que você fala, meu Deus. Vamos lá. Todos os nomes de todos os relatos já estão trocados. Então vamos pro primeiro, que é Amor de Mãe Ultrapassa Qualquer Limite. E é um moço que nos conta. Olá, Ana e Matheus, meu nome é Fulano. Eu gosto muito do canal de vocês e acompanho há muito tempo os relatos. Já enviei um relato sobre dirigir em uma noite vermelha. Uma noite vermelha? E dessa vez agora eu não lembro, será que eu contei esse relato? Fiquei curiosa. E dessa vez resolvi contar algo que me aconteceu muito tempo antes, quando eu tinha cerca de uns 20 anos. Já adianto que este relato é daqueles positivos, com um final feliz. Ai, que bom. Minha mãe sempre foi uma mulher muito independente. Me criou sozinha, sem a ajuda do meu pai e somente contando ali com seus irmãos como apoio. Durante os meus 20 anos, ela começou a passar muito mal e após fazer diversos exames, detectou um tumor benigno no cérebro. Infelizmente, era muito arriscado extrair esse tumor. Mas, se não fosse retirado, provocaria sua morte em pouco tempo devido à localização e crescimento acelerado. Seguimos por quase um mês de preparação e aprovação do plano de saúde. Após a cirurgia, a recuperação foi lenta e penosa demais. Foi necessária internação em UTI com coma induzido e, a partir daí, coisas passaram a ocorrer dentro da nossa casa. Lembro que ouvi passos, principalmente no quarto da minha mãe. Barulhos das portas do guarda-roupa batendo, como se alguém estivesse apenas fechando, sem segurar a porta até o final, sabe? Panelas e armários da cozinha fazendo barulho cerca de 2 vezes por noite. Quando eu comecei a sentir medo, eu passei a ouvir esporadicamente a voz da minha mãe me chamar. Umas 2 vezes eu cheguei até a responder de relance, tipo um "Oi, mãe", ou "Já vou", para só depois me lembrar que ela não estava lá. A partir daí, passei a rezar, pedindo para que ela voltasse viva e com saúde, que ela tinha coisas para viver ainda, como ter netos e poder ficar bem velhinha para rir das coisas da vida, mas que, se fosse o melhor, que ela tivesse paz. Foram quase 2 meses de UTI em coma. E algumas noites eu acordei com barulhos de passos e o balanço da cama, como alguém se sentando ao meu lado. Não havia ninguém lá, nunca havia ninguém. Cheguei a levantar uma vez e ver o colchão afundar e levantar novamente na beira, assim. Aquilo realmente me assustou, porque eu vi com os meus próprios olhos o colchão afundando e depois voltando ao normal. Bom, depois disso, em pouco tempo, ela voltou a acordar e foi se recuperando. As coisas em casa imediatamente pararam de acontecer. Inclusive, a minha mãe falou diversas vezes que sonhou comigo, que estava preocupada, pois eu andava triste demais em casa com ela no hospital, né? A única conclusão que eu cheguei foi, de alguma forma, era minha mãe indo me ver. Hoje eu tenho as minhas filhas, que são, assim, meus tesouros, e também os amores da minha mãe, que é uma avó excelente e cuida com todo o carinho do mundo dos netos, né? Bom, obrigado novamente por continuarem o trabalho com tanto carinho.
Um beijo para você, muito obrigada. E eu acredito nisso também. Olha só o tempo, né? Quando ela entrou quando na verdade ela entrou na UTI, que ela estava em coma, né, para recuperação, aí as coisas começaram a acontecer na casa dele. E coisas do cotidiano. Armário de cozinha, guarda-roupa, abrindo, fechando, e chamando por ele, a voz dela chamando por ele. E aí no momento que ela saiu desse coma, que ela saiu da UTI, tudo parou. Ou seja, ela estava fora do corpo e provavelmente foi cuidar dos seus, ou foi viver ali a vida dela na casa dela, mesmo que depois ela não se lembre disso. Eu acredito que algumas pessoas nesse período aí do coma e tal conseguem se lembrar, outras não, mas não significa que elas não estiveram andando por aí. E se você tá numa situação dessa, para onde você vai querer ir? Para casa, né? Olhar seus filhos. E então não sei se ela tinha total noção do que estava acontecendo ou não. Ela achava que ela estava vivendo por ali na casa, abria os armários, mexia na cozinha, sabe? Algumas dessas coisas era possível ouvir. Se estava de fato abrindo ou não as portas, batiam ali fisicamente, ou será que... Enfim, mas eu acredito que sim, é o tal do fantasmas de pessoas vivas, né? O que pode acontecer também quando uma pessoa dorme, de repente sai do corpo durante esse sono e vai na casa de outra pessoa. Aí você vê, nossa, eu vi fulano no meu quarto, mas fulano não tá morto, tava dormindo, né? Então, acho que acontece essas coisas e deve ter acontecido isso nesse caso. O que vocês acham? Deixem suas opiniões, com respeito, por favor, sempre. Vamos lá, próximo relato. Proteção materna é para sempre. É uma moça que nos conta. Olá, Ana Paula, espero que tudo e todos estejam bem por aí. Meu nome é Fulana e o meu relato é mais de livramento do que assustador e fez com que o meu esposo, antes cético, passasse a crer em coisas espirituais. No dia 13 de agosto de 2015, após o expediente e com um pagamento no bolso, resolvemos esticar a noite, começando em um bar de um amigo. Naquele momento, eu vi uma demonstração de carinho da mãezinha idosa para com ele e eu senti muita saudade da minha já falecida mãe. Mas não comentei com ninguém, apenas pensei como era bom ter o cuidado de uma mãe, né? Bom, saímos dali em direção à nossa casa, mas ainda paramos em uma lanchonete para comer alguma coisa. Ficamos até o fechamento dessa lanchonete, que por lei era às 11 da noite. Porém, ainda querendo esticar a noite, sabe como é, né? Uma gelada instiga a outra e bora. Foi quando sugeri irmos até o centro da cidade, onde haveria mais opções de lanchonetes abertas e tal. Pois eu realmente estava querendo curtir mais um pouco. Meu esposo concordou, porém, no primeiro retorno, entrou na direção da nossa casa, sem me falar uma palavra, e estávamos voltando, com a maior cara de nada, simplesmente voltou. Para chegar em casa, passaríamos pela rodovia que corta duas vilas, com bastante comércio na beira da estrada, nada de árvores, jardins ou floriculturas. É um local muito urbano mesmo. Aí eu perguntei por que a gente estava voltando. Mas antes dele responder, eu senti um perfume de rosas que impregnava o ambiente. Até dentro do carro, com os vidros fechados. Foi o perfume mais forte de rosas que já sentimos. Sim, meu esposo me olhou assustado e antes de eu perguntar algo, ele disse: "Tá sentindo esse perfume? E nesse lugar?" Como conhecíamos o local, era impossível esse perfume assim lá. Ainda abri os vidros e o cheiro adocicado era mais forte ainda. Fomos para casa calados e não tocamos no assunto. Até que na manhã seguinte, logo cedo, os noticiários informavam a chacina ocorrida com 27 pessoas em 4 municípios vizinhos, inclusive no meu, onde um carro preto passava com pessoas atirando do nada em pessoas que se encontravam em bares e lanchonetes.
Nesse momento, lembramos do ocorrido, do perfume de rosas. Sim, Rosa era o nome da minha mãezinha. E tenho certeza que era ela nos protegendo de onde quer que esteja. Obrigada a todos pela atenção e ao lerem o meu relato. Um beijo para você, muito obrigada. Então, senti o cheiro de rosas, o nome da mãe, aquele cheiro tal. E ele errou o caminho, é isso? Deixa eu só ver aqui. Ela queria ir pro centro, tal, achar um barzinho, alguma coisa lá. Ele concordou, mas no primeiro retorno, não que ele errou, né? Ele simplesmente entrou na direção da casa, sem falar nada, só tava voltando para casa. E por quê? Você não questionou ele por quê que ele do nada resolveu voltar para casa? Se ele sentiu alguma coisa, se ele errou o caminho, porque ele não falou nada também, tipo, vamos deixar pra lá, vamos pra casa. Não comentou nada, simplesmente entrou e veio. O que ele sentiu? Por que ele fez isso? Né? Provavelmente também aquela influência que a gente não sabe que é influência, mas tipo, volta pra casa, vai embora, né? Aquele sentimento que a gente não sabe explicar de onde vem, muitas vezes é isso. E se ela tivesse num desses barzinhos aí? Não é que aconteceu a tragédia. Pois é, a proteção continua sim. Próximo relato, Milagre de Santa Terezinha, é uma moça que nos conta. Oi Ana, olá para você e para os assombrados, me chamo fulana e venho contar a minha história. Eu sou a segunda filha de 4 irmãos. O irmão mais velho é casado, eu tenho o mais velho é casado, tem 2 filhos e mora com a sua família próximo à casa onde moramos. Próximo à casa onde moramos eu, minha mãe, e nós moramos em São Paulo. Bom, outro irmão se separou recentemente e mora sozinho em seu apartamento em um município próximo ao nosso. A irmã mais nova é solteira, mora do outro lado da cidade por ficar mais próxima ao seu trabalho. E eu tenho 2 filhos já adultos que também moram cada um em suas respectivas casas. Cada um, irmãos e filhos, com suas respectivas rotinas, trabalham, enfim. Eu tenho 49 anos e sempre trabalhei para pagar o aluguel do lugar onde moramos, eu e minha mãe. Minha mãe sempre foi muito ativa, consegue lidar com a rotina da casa muito bem. Quando chego do trabalho, é bastante aconchegante, sabe aquele cheirinho de comida caseira, fresquinha e de comida de mãe, né? Que é sempre deliciosa. Roupas lavadas, cheirosinhas, casa limpa. Oi, a veinha é porreta. Ela tem 71 anos. Bom, em 2022, no trabalho, estava com dificuldade para programar as minhas férias, porque são programadas via sistema e possuem algumas regras. 60 dias de antecedência, ter completado o período ali completo para aquisição, essas coisas. E quando o sistema acatava, ficava pendente até que o meu superior autorizasse. Então, combinávamos antes o período com o supervisor e as programava em sistema. Eu acho que as programava em sistema para o processo ser mais efetivo. Porém, queria conciliar uma data que ficasse boa para fazer uma pequena viagem com a minha mãe. Mas o fato é que eu tentei programá-la por 3 vezes e nunca dava certo. Uma hora a minha superior estava ausente da empresa, em compromissos corporativos externos, outra hora tinha procedimento médico e sempre perdia o prazo para autorizar autorizar no sistema as minhas férias. Até que entrei nesse sistema e coloquei qualquer data, já desanimada de fazer viagem alguma, né? E ficou então programada aí para maio. Peguei 20 dias somente. Do dia 9 ao dia 28. Minha mãe começou a ter problemas para ir ao banheiro logo no começo das minhas férias. Então procuramos um pronto-socorro onde a médica disse que ela estava com o intestino preso. Receitou um laxante, aconselhou tomar bastante água e fomos para casa. Depois de mais 3 dias, nada mudou, continuava com problemas.
Fomos em um outro hospital e novamente aconselharam a tomar laxante e beber bastante água. Olha, nós fomos umas 4 vezes em hospitais diferentes e os diagnósticos eram sempre os mesmos. Até que eu não aceitando os diagnósticos, porque estava acompanhando o sofrimento dela em casa. Fazia 9 dias sem conseguir fazer o número 2 e tendo muitas cólicas. Disse que não sairíamos do hospital sem um exame, onde pediram uma tomografia. E lá foi constatado que havia um tumor de mais de 6 centímetros no intestino, o obstruindo, sendo necessária uma cirurgia de urgência. Fez a cirurgia no dia 19 de maio. A recuperação foi lenta e depois de uns 6 dias no hospital teve alta e em casa alguns contratempos começaram. Ela não conseguia comer porque os antibióticos causavam refluxo, gastrite. Como eu moro em um apartamento de prédio baixo, não tem elevador, mas tem muitas escadas para descer e chegar ao nível da rua. E toda vez que ela precisava voltar ao hospital, era necessário pagar uma ambulância particular para eles a tirarem do apartamento e levá-la até o nível da rua. Ela estava com 27 pontos decorrentes do corte abdominal da cirurgia. Não tinha como descer as escadas e na volta subi-las novamente. Bom, contudo, foram 6 vezes de retorno ao hospital, 12 chamados de ambulância para ir e voltar, né? Parece que as minhas férias foram programadas para a data certa da necessidade, para eu poder acompanhá-la nesse processo todo da cirurgia e também assumir todos os gastos que tivemos. Como a recuperação dela estava lenta e percebia a cada dia o seu brilho apagando, ouvindo seus relatos, eu ouvi um onde a pessoa pedia um milagre a Santa Rita de Cássia. É Santa Rita ou Santa Terezinha? Milagre de Santa Terezinha, mas é Santa Rita? Enfim, não sei. Vamos ver. Um milagre a Santa Rita de Cássia e como sinal de resposta positiva viria uma rosa. É muito legal. Mas não é Santa Terezinha? Então pedi com toda a minha fé que Santa Rita de Cássia, ou é Santa Terezinha? Agora eu não sei. Ajudasse na recuperação da minha mãe, que ela pudesse superar a doença e todo o tratamento que estava por vir, quimioterapia e tudo mais. Eu precisei sair do trabalho para cuidar dela, pois ela ficou debilitada e não queria uma acompanhante contratada ou algo assim. Não queria um estranho em casa, sabe? Até porque eu ia empatar o que ganhava pagando alguém para ficar com ela. Então, em consentimento com os meus irmãos e com os meus filhos, tomamos essa decisão. E todos assumiram o compromisso de ajudar financeiramente, porque eu trabalhava para pagar o nosso aluguel e as despesas da casa. Tá. Bom, durante todo o tratamento dela, eu pensava... Então, no título ela escreveu Santa Terezinha e no corpo do relato Santa Rita. E realmente agora eu fiquei confusa em qual é do milagre das rosas, que recebe uma rosa como resposta, mas eu acho que é Santa Terezinha mesmo. Mas vamos continuar aqui. Ela disse então, Santa Rita, cadê a rosa? Né? Mas em nenhum momento eu desanimei. Todas as noites eu rezava e reforçava o meu pedido. Pedi até que ela recebesse as rosas como um sinal positivo. Enfim, em janeiro de 2023, o tratamento dela finalizou com sucesso. Não teve nenhuma intercorrência durante o tratamento de quimioterapia. Toda a família se uniu nos ajudando financeiramente, vindo nos visitar com mais frequência e no dia em que o tratamento dela terminou, combinamos de irmos todos na clínica para ela tocar o sino da vitória. Mas a minha cunhada não pôde ir. Estava com meu sobrinho realizando um exame bem no horário marcado. Fizemos uma festa na clínica. Ela levou chocolates para os enfermeiros que a atenderam durante o tratamento e foi muito gratificante. E para nossa surpresa, chegamos em casa, o interfone tocou e era minha cunhada com o meu sobrinho. E ela disse...
Ai, como não pudemos ir lá na clínica, nós viemos aqui te abraçar e comemorar também essa vitória. E o meu sobrinho segurava nas mãos um buquê lindo de rosas de presente para a vovó. Naquele momento eu comecei a chorar, pois a resposta veio no momento certo, ao fim do tratamento dela, quase que como para confirmar, tá tudo certo. Hoje ela está bem, com 71 anos, voltou à sua rotina, cuida da casa, voltou ao fogão, fazendo muitas delícias que só ela sabe fazer. No meu pedido, disse que se fosse atendida, eu mandaria o relato para o seu canal, para todos saberem que milagres existem. Obrigada por ler. Um beijo para você, muito obrigada. Que bom. Eu tenho uns relatos muito bonitos, muito interessantes a respeito dessa confirmação através das rosas da santa. É muito legal. Próximo relato. Minha mãe veio depois de falecer dizer que me ama. É uma moça que nos conta. Olá, Ana, tudo bem? Eu sou a fulana, mas pode me chamar de fulana. Eu moro no interior de São Paulo e tenho atualmente 59 anos de idade. Eu conheci o seu canal através da minha filha, que dorme e acorda ouvindo seus relatos. O relato que eu vou contar é uma história triste e ao mesmo tempo linda. Bora pro relato? Bora. Vamos lá. Nasci no ano de 1963 e o que lembro da minha mãe na minha infância é que ela sempre trabalhou em casa de família como doméstica para que pudéssemos ter uma vida digna, apesar de sofrer agressões do meu pai. Ela sempre procurava nos dar o melhor, apesar das dificuldades. A minha infância foi marcada por muitas agressões do meu pai para com a minha mãe, mas isso é história para um outro relato. Bom, chega de enrolação. Eu sou a filha mais nova das mulheres. Somos ao todo 8 filhos, 5 homens e 3 mulheres. Na minha infância, eu cresci achando que a minha mãe não gostava de mim, pois sempre sofri agressões dela. Eu observava que os meus irmãos não apanhavam como eu, pois as minhas 2 irmãs mais velhas já haviam se casado e só eu, uma menina, ficou no meio dos filhos homens. Mas voltando ao assunto, sempre procurei não dar trabalho para ela, mas acho que isso não foi o suficiente, pois sempre acreditei que ela não gostava de mim. Quando chegava ao meu trabalho, muitas vezes estava bastante machucada e o meu chefe... Nossa, isso depois de grande já? Quando chegava no meu trabalho, muitas vezes eu estava bastante machucada e o meu chefe, na época, ficava preocupado a ponto de querer chamar a polícia. No entanto, eu inventava desculpas, como dizer que havia caído no ônibus e tal. A última vez que eu sofri uma surra dela foi quando eu tinha 18 anos. Em situações assim, eu não podia dizer nada, pois qualquer coisa poderia irritá-la ainda mais. Entre os 18 e os 19 anos, eu decidi que era hora de sair de casa. No entanto, ela trancou a porta e me disse que só me deixaria sair quando meu pai chegasse e ela o convencesse a me bater. Meu irmão, abaixo de mim, que já sabia o que eu sofria, esperou ela se distrair, pegou as chaves, abriu a porta escondido e disse: "Vá embora, minha irmã, eu não aguento mais te ver sofrer." Peguei 2 sacolas de mercado, coloquei o que eu pude e corri muito. Fui morar com uma amiga, a qual a mãe dela tinha muito dó de mim, né? E apesar dela se revelar depois uma maledite também. Bom, sofri muito, aparecendo em casa novamente apenas 1 ano depois, quando tudo já estava mais calmo. Até hoje eu não perguntei quais foram as consequências para o meu irmão, que abriu a porta, né, para ela. Aos 27 anos eu me casei e logo tive minha primeira filha. A partir daí as coisas ficaram um pouco mais fáceis. Enfim, sempre tivemos problemas na relação mãe e filha. Hoje acredito que deve ser acerto de outras vidas. Mesmo após casada, eu ainda tinha uma certa hostilidade, ainda tinha uma certa hostilidade comigo e também com as minhas filhas, pois tratava as outras netas melhor do que tratava as minhas filhas. Eu tive 3 meninas e até hoje as minhas filhas falam que a avó não gosta ou não gostava delas.
Mas nós superamos. No ano de 2019, o seu problema de coração se agravou e ela veio a falecer. Um ano depois que o meu pai também faleceu. Mesmo assim, eu continuava com aquele mesmo sentimento de tristeza por ela não gostar de mim. Mas um dia, antes de falecer, a minha irmã que cuidava dela fez uma chamada de vídeo. Eu moro em uma cidade do interior de São Paulo e ela morava na capital. Nessa chamada de vídeo eu falei com ela, com a minha mãe. E ela disse assim pra mim: Fulana, eu te amo, te amo, te amo. Repetiu tanto que eu senti que aquilo era uma despedida. Parecia que nesse eu te amo ela pedia perdão. 4 dias depois ela faleceu. Eu fui para São Paulo, em seu velório e enterro, muito arrasada. E vida que segue. Mas em uma noite, agora em 2022, tive uma paralisia do sono. Estava na minha cama, virada de costas, e sentia uma luz muito forte atrás de mim. E o meu corpo parecia estar tomando uma descarga elétrica. Confesso que eu fiquei com medo e tentei lutar contra isso, mas a luz ficou mais forte. E eu, com receio de olhar para trás, quando escutei a voz dela. Fulana, me virei e disse, mãezinha? Assim que eu a chamava. Comecei a chorar e falar o quanto eu tinha saudades e perguntava se ela me amava. Ela não falava, mas, tipo, por telepatia, ela me respondia que sim. E eu falava, mãezinha, você tá brava comigo? E ela respondia que não. Aí eu falava, me perdoa, mãezinha. E aí ela sorria. Ela continuou conversando comigo e pediu para eu sentar ao lado dela na cama. Ela segurava as minhas mãos e fazia carinho. Ana, eu senti nitidamente a mão dela sobre a minha e eu chorava muito deitada no ombro dela. Mas essa mesma luz veio novamente e aí ela foi embora. Acordei leve, com uma sensação muito gostosa e liguei para minha irmã, a qual chorou muito quando relatei. Hoje não sinto mais aquela tristeza, aquele sentimento ruim. Passei minha vida inteira achando que a minha mãe não me amava e hoje sei que apesar de tudo, ela me ama sim. Pois depois da morte, ela veio dizer o quanto me ama. Minha mãezinha era uma mulher guerreira, que passou por muitas coisas nessa vida para cuidar dos filhos. Honesta, trabalhadora e que não tinha luxo. Mas ela e meu pai nunca deixaram que faltasse o nosso alimento, os nossos estudos. Sempre tivemos um certo conforto, apesar de toda a dificuldade. Aos 84 anos, ela se foi. E hoje eu sou mãe. E se eu for a metade da mulher que ela foi, eu morro feliz. Bom, Ana, espero que gostem do relato e essa é a homenagem que eu faço para ela, minha mãezinha. Obrigada por ler o meu relato. Um beijo para você, muito obrigada. E então, tem tudo aquilo, existem tantas situações, né? Situações e situações, e tem tudo aquilo que a pessoa também passou, traz com ela, guarda nela, e às vezes não sabe como mudar isso, né? E acaba repassando muito da sua dor pro próximo, pro filho, né? Enfim, não sei, mas no caso, ai, mordi minha boca. Antes dela partir, 4 dias antes, ela já te pediu esse perdão, dizendo várias e várias vezes, te amo, te amo, te amo. E depois também ela veio para que você soubesse que ela te amava sim. Para você não ficar com isso no coração, porque ela te amava sim, apesar de tudo. Né? Próximo relato, minha mãe aceitou a sua morte? É uma moça que nos conta. Olá, Ana, olá, Matheus, olá, assombrados. Espero que todos estejam bem, eu sou a fulaninha. Bom, Aninha, há 1 ano e 4 meses, na verdade, esse relato é de 2022, tá? Então, há 1 ano e 4 meses, a minha mãe veio a óbito por conta de um câncer maligno. Quando descobrimos, foi por volta de outubro de 2020, se não me engano. Minha memória não é muito boa, então nunca consigo lembrar corretamente quando tudo aconteceu. Nós descobrimos o câncer e corremos para que ela pudesse fazer o tratamento.
Ela chegou a fazer exames para começar o devido tratamento, porém parecia que tudo estava passando rápido demais e o tratamento não saía logo. Isso nos deixava mais angustiados. Até que, de tanto tentar, acabamos conseguindo vaga para ela em um hospital muito bom de uma região vizinha. Mas, Ana, foi tudo assim extremamente rápido. Ela entrou no hospital e nesse dia foi a última vez que eu escutei a sua voz, onde a mesma dizia: fique tranquila, a mãe tá bem cuidada aqui. Depois disso, foi só ladeira abaixo. 2 dias após a sua entrada no hospital, ela teve uma grande falta de ar, na qual teve que ser entubada, e por motivos graves da doença, que prefiro não citar, ela passou os últimos dias inconsciente. A primeira vez que a vi naquele estado, meu coração doeu tanto que vocês não podem nem imaginar. Olha, eu tô segurando as lágrimas neste momento. Eu e minha família íamos todos os dias visitá-la, para que ela soubesse que estávamos ao lado dela naquele momento difícil. Em todas as visitas, eu falava que ela podia ir em paz. Na última vez que a vi em vida, subi até o quarto onde ela se encontrava, fui até ela e, mesmo desacordada, ao ouvir a minha voz, a respiração ficou mais forte. Os aparelhos que a monitoravam foram assim a loucura, como vocês podem imaginar. Conversei bastante com ela e me despedi, dizendo que no dia seguinte eu voltaria, e dei um beijo em sua testa. Minha garganta estava assim entalada com o choro, mas eu não queria demonstrar tristeza a ela, pois sempre fomos muito apegadas, pelo fato de eu ser a caçula e viver assim debaixo da saia dela. Então, saindo do hospital, fui ao banheiro, me ajoelhei no chão e desabei a chorar. Chorei assim de soluçar igual uma criança, com tanta dor no coração. Pedi com todas as minhas forças: Deus, meu Deus, se estás aqui, por favor me ajuda. Tira toda a dor dela, tira toda a angústia e todo o sofrimento dela. Eu te peço, suplico, se for necessário, tire toda a dor dela e coloque em mim, mas a livre de tanto sofrimento. Então levantei, lavei os olhos e voltei a me recompor e seguir. 2 dias após o ocorrido, eu tive a pior notícia da minha vida. Ela tinha vindo a óbito, Ela veio a óbito. Entendi que Deus havia atendido o meu pedido, tirado toda a dor dela e colocado em mim. Agora eu senti a dor da perda. Havia perdido o meu mundo. Passei por dias difíceis após o falecimento dela. Minha mente piorou gradativamente, mas aos poucos e dia após dia consegui assim me reerguer, até que um belo dia eu tive um sonho. Nesse sonho eu estava na minha antiga casa, abri uma gaveta e vi uma foto da minha avó. Fiquei toda feliz ao ver e fui correndo mostrar para minha irmã e gritei: Carla, venha ver a foto que eu encontrei da nossa avó. No mesmo instante que eu corri pelo corredor, algo de mais ou menos 1,80 m de altura veio em minha direção e me abraçou. Olhei para cima e, pasmem, era minha avó. Eu fiquei extremamente surpresa porque eu tenho 1,70 m de altura e minha avó, quando faleceu, tinha por volta de 1,5 m. Por ser uma pessoa alta que estava me abraçando, eu estranhei, mas logo a reconheci e comecei a chorar, dizendo: Vó, que saudades, vó, você lembra de mim? Sou eu. Ela, como se não tivesse muito tempo, logo prosseguiu: Claro que eu lembro, a vó te ama muito, mas preciso que me escute, eu preciso que ajude a sua mãe. Ela não aceitou a morte, eu tô tentando ajudá-la, mas eu não consigo. Nesse mesmo instante, eu olhei para o lado e vi a minha mãe deitada em uma cama de hospital me chamando. E eu fiquei sem entender nada. Quando eu tentei olhar para minha avó para que ela pudesse me explicar como eu poderia ajudar, simplesmente acordei. Acordei atordoada, sem entender nada do que havia acontecido. Cheguei na minha irmã e contei para ela. Acendemos uma vela para minha mãe e fizemos uma oração, mas senti em meu coração que não foi o suficiente. Realmente eu não sabia o que fazer. Passaram-se alguns dias e eu tive um outro sonho, um dos sonhos mais reais que eu já tive. Estava em uma sala onde estavam várias pessoas e sentada no sofá do meu lado estava minha mãe, conversando e rindo.
Olhei em volta e eu não podia acreditar. Eu estava em plena consciência de que era um sonho e eu fiquei em choque. Eu olhei para minha mãe, eu senti o cheiro dela, toquei nela e desabei a chorar. Ela olhou para mim com cara de espanto e disse: "Por que tá chorando? A mãe tá curada, não tá mais doente, fique feliz." Olhei para ela com mais espanto ainda, né? E enxugando as lágrimas, peguei em sua mão e disse: "Venha, eu preciso conversar com você." Segui para um cômodo à frente, que era um quarto, sentei de frente para ela e disse: "Que dia você acha que estamos?" "Ana, eu não lembro as datas, como eu disse, então eu vou chutar uma data próxima do que ela me falou, tá bom?" Então ela prosseguiu dizendo: "Nós estamos em 20 de outubro de 2020. Ana, ela me falou a data no mês que descobrimos o câncer. E no meu sonho já estávamos em abril de 2021. Então, atordoada, disse: "Mãe, nós não estamos em outubro de 2020. Nós estamos em abril de 2021. Você teve um câncer, sim, mas infelizmente não conseguiu aguentar e faleceu dia 21 de fevereiro de 2021. Ana, em assombrados, quando eu disse isso, ela fez uma cara de quem não acreditava e em seguida os olhos encheram de lágrimas. Então eu continuei. Eu e a Carla nos mudamos, voltamos a morar na nossa casa antiga. O pai não nos abandonou como você temia. Ele continua cuidando de nós como sempre. Eu entrei para a faculdade, finalmente vou ser a sua veterinária, como você sempre falava." Nessa hora, cada palavra que eu dizia já saía assim com lágrimas, né? E ela, chorando muito, disse estar muito orgulhosa de mim e que me amava demais. Assim que terminei de contar tudo para ela, comecei a ser puxada, mas tão forte que o meu corpo até levitou. Eu me segurei nela porque eu não queria ir, eu queria ficar ali com ela. Nosso desespero de nos separar era grande. Ela chorava horrores e eu também. Então, quando vi que não conseguiria mais segurar, eu disse: "Mãe, segue em paz. Eu te amo muito e não vou te esquecer." Bom, só consegui escutar um último "te amo" dela e nossas mãos se desgrudaram fortemente. Eu fui puxada. Nisso eu acordei com muita tristeza no meu coração e contei para minha irmã o que aconteceu. Será que finalmente havia conseguido fazer o que a minha avó me pediu? Havia conseguido ajudá-la a seguir o seu caminho? Aceitar a morte? Sim, de fato consegui fazer com que ela entendesse o seu caminho, mas não que o seguisse. Eu tive diversos sonhos com ela após esse ocorrido, e em todos nós nos encontrávamos e conversávamos. Em todos eu estava completamente ciente de que era um sonho e aproveitava para matar a saudade, mas não para por aí. Em uma noite eu saí do meu corpo e fui encontrá-la em um outro plano astral. Foi totalmente diferente de um sonho e a sensação é de agonia, eu posso afirmar. Mas este relato vai ficar para uma próxima vez, que eu vou enviar em seguida após este aqui ser lido pela doce voz da Ana. Assombrados, deixem os seus comentários, por favor, e as suas opiniões, com respeito sempre. Espero que tenham gostado da minha experiência. Obrigada, Ana, por ler o meu relato e até o próximo. Um beijo para você, um beijo para sua irmã também. E olha que interessante, não acho que nada disso seja coincidência ou só coisa da cabeça dela. Tanto o sonho com a avó pedindo ajuda, e ela indo assim, totalmente consciente, conversar com a mãe, falar, explicar essas coisas, né? Muito interessante isso, para que a mãe aceitasse, entendesse e seguisse o caminho dela do lado de lá, né? Próximo e último relato desta coletânea temática de hoje, de Dia das Mães, só relatos relacionados a mães, que é este, Mãe. É uma moça que nos conta, esse também é um relato de 2022. Olá, Ana e Assombrados, o meu nome é Fulana. O relato que eu vou contar hoje é de um tempo triste e angustiante para mim. Eu sou divorciada e quando me divorciei, há quase 40 anos atrás, não era como agora. Naquela época, uma mulher divorciada não tinha valor nenhum.
Amigos, conhecidos e até alguns parentes viravam as costas para uma divorciada. Tinha um casal de filhos. Na época, eu tinha um casal de filhos. Na época, a menina tinha 15 anos e o menino 13. Eu trabalhava à noite em um hospital e os meus filhos ficavam em casa, já que morava nos fundos da casa da minha ex-sogra. Era um tempo difícil, muito difícil. Ganhava pouco, não recebia ajuda de ninguém, nem pensão, nem nada. Sem contar as dívidas que ficaram com a separação. Mas o tempo foi passando e dentro do possível vivíamos bem. Quando meu filho, que vou chamá-lo aqui de João, completou 17 anos, começaram os problemas de verdade. Ele não me respeitava mais. Não queria trabalhar, dormia até tarde, ofendia a mim e a irmã com palavrões. Quando eu chamava a atenção dele por alguma coisa, ele saía e não voltava. Eu tinha que trabalhar, eu não podia ficar atrás dele o tempo todo. No início do ano, eu fiz novamente a matrícula dele na escola. Quando eu saía para o trabalho, ele ia comigo. Deixava ele na escola e ia para o meu trabalho. Uma noite, recebi um telefonema no meu trabalho, pedindo para que eu fosse para casa, porque ele estava na delegacia de polícia. E o policial pedia para que eu fosse até lá. Saí do trabalho quase de madrugada e fui até a delegacia. Chegando lá, eu vi o João e mais 3 amigos, entre aspas, encostados na parede. Perguntei o que havia acontecido, já que eu havia deixado o João na escola. O policial me falou que ele pulava o muro da escola e ficava usando entorpecentes na calçada da escola. Os amigos, entre aspas, foram liberados porque eram menores, mas o João havia completado 18 anos no dia anterior. Por isso ia ficar preso, acusado de posse de entorpecentes e corrupção de menores. Ana, eu senti o chão abrir embaixo dos meus pés. Nunca senti tanta tristeza na vida. Aquele filho que eu cuidei com tanto carinho, e era assim que ele me retribuía. O delegado pediu uma fiança de R$300. Na época era muito dinheiro e eu não tinha. Não tinha nem para quem pedir. Ele, arrogante, me falou: "Não precisa se preocupar não, meus amigos vão vir me tirar." O meu filho dizia: "Se preocupa não, meus amigos vão vir me tirar." E eu saí dali arrasada. Nem sei como eu cheguei em casa. Passei a noite chorando, tentando entender o que estava errado. No dia seguinte, por volta das 2 da tarde, me lembro bem, era uma quarta-feira. Entrei no banheiro para tomar banho, liguei o chuveiro e, chorando muito, eu deixava a água cair assim na minha cabeça e pensei: vou deixar ele lá preso por uns dias. Que talvez ele aprenda que nem todo mundo quer o bem dele, né? Que nem todo mundo quer o seu bem. Nesse instante, eu ouvi uma voz grossa e forte falar no meu ouvido: "Você vai lá buscar ele." Eu ouvi aquilo e pensei: não vou não. Novamente aquela voz falou, agora mais brava ainda: "Vai sim, ele é seu filho e eu vou com você." Nessa hora eu me enchi de coragem, me vesti e saí. Fui até a delegacia que havia ido no dia anterior. Perguntei ao atendente sobre o João. Expliquei o que havia acontecido na noite anterior e que eu estava disposta a pagar a fiança. Queria entrar no cheque especial lá da minha conta, mas tiraria ele dali. Mas o atendente me respondeu que ele já não se encontrava mais ali, que fora transferido para a cadeia pública da cidade. Entrei em desespero e perguntei a ele onde ficava essa cadeia. O rapaz me deu o endereço e lá fui eu, até o local. Lembrando que eu sou muito ruim para lembrar endereços, eu só conhecia bem o caminho do trabalho para casa e de casa para o trabalho. Cheguei rapidamente até a cadeia. Lá havia uma fila enorme de pessoas aguardando. Aí eu perguntei para que era aquela fila. E uma mulher respondeu: hoje é dia de visita. E eu fui direto no balcão. A policial que estava lá me disse: ele está aqui sim, hoje é dia de visita e logo a senhora vai poder vê-lo. Voltei para a fila e fiquei aguardando. Logo a fila começou a andar e cheguei próximo a 2 policiais, uma mulher e um homem,
E a mulher me disse: você não vai poder entrar. E eu disse: por quê? Devido às suas roupas. Eu estava de calça comprida e não podia entrar com calça comprida. E eu disse: meu Deus, mas o que eu faço agora? Então o policial, homem, chegou perto de mim e disse: eu tenho uma saia no meu armário, dá para ela usar. Aí ele foi lá, buscou essa tal saia e me trouxe. Era uma saia longa, rodada, toda florida. Vi a saia, tirei a calça ali mesmo numa salinha, passei por alguns constrangimentos que nunca esperei passar na minha vida, mas eu não pensei em desistir. Depois de todos os procedimentos, o policial que me deu a saia me levou até um lugar com várias portas de ferro e foi abrindo os cadeados até chegar na última. Ele abriu e me deu um leve empurrãozinho para dentro e fechou a porta com o cadeado. E eu parei ali. Havia muitos homens presos, alguns mal encarados, outros fumando e conversando no meio do pátio. De repente todos viram e olham para mim. E aí eles foram se afastando até a parede do pátio. De repente o pátio estava livre e eu ali, paralisada. Logo vi um rapaz que saía lá do fundo do pátio, vir correndo na minha direção e cair de joelhos aos meus pés pedindo perdão. Era o meu filho. Os outros presos continuavam encostados na parede, só olhando em total silêncio. Meu filho me levou até um lugar onde ele tinha ficado e pediu: mãe, me tira daqui, senão eu vou morrer. E eu respondi: eu vou tirar você daqui hoje. Eu vou embora agora, mas fique com Deus até eu voltar. Saí de lá como entrei, todos em silêncio. Tirei a saia, entreguei ao policial, perguntei quem era o delegado. Ele me respondeu: ele fica naquela sala ali. Fui até lá. Ele me recebeu na hora. Eu disse que eu queria tirar o meu filho e que eu ia pagar a fiança. Ele me olhou nos olhos e disse: não precisa pagar. Me deu um cartão com um nome e disse para que eu procurasse essa pessoa no fórum da cidade e que ele ia me ajudar. Essa pessoa iria me ajudar. A essa altura eu me sentia anestesiada. Eu não conseguia pensar, eu não conseguia sentir nada. Eu só queria levar o meu filho caçula para casa. Cheguei ao fórum, entrei, estava quase vazio, pois já era quase 5 da tarde. Vi uma moça no corredor e disse que eu precisava falar com aquele senhor cujo nome estava no cartão. Ela disse que ele já havia ido embora, mas de repente ela gritou: olha ele ali! E começou a chamá-lo pelo nome de Doutor Fulano. E disse: olha, essa moça aqui quer falar com o senhor, veio a mando do delegado. Ele pegou o cartão da minha mão, ficou me olhando profundamente e disse: vem aqui. Lembrando que a sala dele já estava fechada. Ele a abriu novamente, pegou uma pasta com alguns papéis, assinou alguma coisa e me entregou. E disse: volta lá na cadeia e vá tirar o seu filho. Saí dali correndo. Do lado de fora do fórum eu chorei muito, estava exausta. Fui direto para a cadeia. Cheguei lá, não havia mais nenhuma das pessoas com quem eu havia falado à tarde. Já eram outras pessoas. Entreguei o papel para o atendente no balcão e ele pediu para eu aguardar. Sentei num banco sozinha, já que tinha outras pessoas aguardando também. Um homem que também aguardava me perguntou quem que eu estava esperando. E aí eu falei: o meu filho. E ele falou: mas cadê seu advogado? E eu não disse nada. Às 7 horas da noite eu vi o meu filho sair por aquela porta. Foi o primeiro a ser liberado. Levantei para ir ao seu encontro. Um senhor o chamou em uma sala e eu fui ver o que era. Era o delegado, dando conselhos para o meu filho e dizendo para ele valorizar a sua mãe. Fomos para casa, minha filha estava à nossa espera. E choramos muito, os 3 ali abraçados. Agradeci muito ao meu protetor. E a vida seguiu. Meu filho arrumou um trabalho, largou aqueles amigos, entre aspas. Isso tudo aconteceu na época da Páscoa. E tinha uma amiga que fazia ovos de chocolate caseiros, que era uma delícia, sem contar que eram assim muito bonitos.
Eu senti no meu coração que eu deveria presentear aqueles 2 policiais do episódio lá da saia, pois sem eles nada seria possível, e eu estava imensamente grata aos 2. Pedi para minha amiga fazer 2 corações de chocolate para eu dar de presente. Um dia antes da Páscoa, eu fui até a cadeia para procurar os 2. Perguntei para vários policiais, descrevi como eles eram e ninguém conhecia. Eu disse que o rapaz me emprestou a saia que ele tinha lá no armário. E todo mundo começou a rir. Nem a moça que me ajudou conhecia. Falei a data do ocorrido e ninguém sabia de nada. Até começaram a rir e dizer que talvez eu tivesse sonhado e que eles precisavam descobrir quem era o policial que tinha uma saia guardada no armário. Eu apenas disse: olha, eu sou muito grata a eles 2. No momento de maior angústia da minha vida, eles me ajudaram e isso não foi um sonho. Mas mesmo assim eu vou deixar esses chocolates aqui. Trouxe para eles, mas já que não encontrei, dividam entre vocês. Era 1 quilo de chocolate. E saí agradecendo muito aos que me acompanharam e estão sempre comigo. Hoje, graças a Deus, o meu filho tem mais de 40 anos, é casado, é trabalhador, é responsável e é um ótimo filho. E me deu uma neta linda. Meu guardião continua ao meu lado, sempre cuidando de mim. Obrigada, Ana. Um beijo pra você, muito obrigada. Mães. É o título do relato, né? Mãe. É isso. E olha só, aquela voz, né? O que ela fala, o protetor, né? Guardião, falando no ouvido dela, vai lá buscar sim. Porque, tipo, todos os caminhos foram se abrindo. E porque o menino, na época, também já tinha entendido e já, né, que aquilo não era a vida. Não ia mais seguir por aquele lado. Aprendeu a lição, digamos assim, né? Então, vai buscar que ele já aprendeu a lição, né? Não deixa, porque é um meio muito difícil e complicado ali também, né? Então, é interessante ver como os caminhos foram todos se abrindo, né? Um policial que não existe, com uma saia lá para ela poder entrar, porque senão não poderia entrar. Um ajudou. Aí, pagar o não sei o que lá, o outro falou que não precisa. Deu o telefone da pessoa certa. A pessoa certa estava lá de última hora. Deu pra, sabe, tudo fluindo para que ela conseguisse tirar ele de lá, né? E lógico, a mãe correndo atrás de tudo para ajudar o filho. Pois é, mães. Bom, e aqui está os relatos de mães nesse Dia das Mães, parte 4. Então, um feliz Dia das Mães. Muito obrigada a todos e a gente se vê no próximo relato. Em especial, um feliz Dia das Mães para minha mãe. Beijo. E até o próximo relato. Fui. Tchau, tchau.